Você já sentiu que está navegando em um mar de ovos a vida inteira? Evitando o que precisa ser dito, fugindo de conversas difíceis, esperando que o silêncio traga uma paz que nunca chega? E se eu te dissesse que essa paz é, na verdade, a sua maior mentira? Que o conflito que você teme não é o inimigo, mas a única saída para que você se torne quem realmente nasceu para ser? Existe uma verdade brutal que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. O seu maior erro não é cometer um erro. O seu maior erro é evitar a tensão, o atrito, o conflito. O mundo nos vende a ideia de que o crescimento acontece na zona de conforto, mas a natureza nos grita o contrário. A vida, a autenticidade e a autotransformação não nascem do consenso, mas do choque. Elas são forjadas no fogo do confronto. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na filosofia de mentes como Friedrich Nietzsche e Carl Jung, que viram na evasão de conflitos não um ato de virtude, mas um veneno lento que corrói a alma. Eu quero te mostrar como essa sua busca por harmonia está, na verdade, te tornando mais frágil, mais ressentido e menos real. Vamos confrontar a sombra, olhar para a verdade sem filtros e deixar que ela queime as mentiras que você se contou por anos. A revelação que você terá ao final não é apenas a mais chocante, mas também a mais libertadora. Prepare-se, porque a sua visão sobre o sofrimento e a luta está prestes a mudar para sempre. Mas antes de continuarmos, eu preciso te perguntar algo. Você já sentiu essa queimação por dentro? Essa frustração silenciosa de não ser quem você realmente é? Se sim, clique no like agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é importante. E comente aqui embaixo, eu estou cansado de me esconder. Isso cria uma conexão para que a gente não se sinta sozinho nessa luta. E para que você não perca o restante da nossa conversa, onde vamos descobrir a consequência mais perigosa de evitar a verdade, que envenena seus relacionamentos e seu destino, já se inscreva no canal e ative o sino. O filósofo Friedrich Nietzsche não escreveu para agradar, não buscou o conforto ou a validação de seus leitores. Ele escreveu para despertar, para arrancar as máscaras, para dilacerar as ilusões e forçar cada um de nós a encarar a vida como ela realmente é, caótica, dolorosa, mas também brutalmente poderosa e totalmente indiferente aos nossos medos. Uma de suas verdades mais perturbadoras é que a recusa em enfrentar o conflito, seja ele externo ou interno, é um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer. Isso não apenas impede o seu crescimento, mas distorce a sua própria identidade, alimentando silenciosamente os mesmos demônios que você tenta desesperadamente silenciar. Pense na última vez que você evitou uma conversa difícil. Talvez você tenha ficado em silêncio em vez de se defender. Talvez tenha ido embora em vez de lidar com uma traição. Talvez tenha sorrido quando seu peito pedia para que você rugisse. Na superfície, você pode ter evitado a tensão, mas por dentro, algo muito mais perigoso começou a apodrecer. Nietzsche acreditava que, ao evitar o conflito, você não está escolhendo a paz, está escolhendo a decadência. E aqui está a ironia brutal. A cada vez que você foge de uma luta necessária, você se torna mais frágil, mais ressentido e menos real. Você troca a autenticidade por uma falsa aprovação. Você troca a sua integridade pela ilusão de uma harmonia que não existe. Mas a natureza nos ensina que essa ilusão vai ruir. Porque o conflito que você evita externamente sempre encontra uma maneira de se manifestar internamente e, eventualmente, explode. O psicólogo Carl Jung ecoava essa ideia quando disse que aquilo a que você resiste não só persiste, mas cresce em tamanho. Evitar o conflito não o dissolve, ele o fortalece. Ele se multiplica e começa a moldar quem você é, de dentro para fora. Nietzsche acreditava que fomos feitos para lutar, não apenas com o mundo, mas conosco mesmos. Essa luta não é um fracasso, é o berço da força, da clareza e da verdade. Mas no mundo moderno, fomos ensinados a temer essa luta.
Nos disseram que ser legal, agradável e não problemático é mais valioso do que ser honesto, ousado e real. E assim, suprimimos, comprometemos e, no fim das contas, nos desmoronamos. Mas aqui está a questão. O conflito não é o inimigo. Ele é a arena onde o seu verdadeiro eu é forjado. Pergunte a si mesmo, qual parte de você te enche de orgulho? Foi a que nasceu na facilidade, quando todos gostavam de você? Ou a que se formou na pressão, quando você teve que tomar uma posição? As partes mais nobres de você não nasceram na paz, mas na resistência. Nietzsche disse que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O que ele quis dizer é que você não pode criar algo radiante, autêntico e poderoso sem antes lutar com as sombras, sem enfrentar o desconforto, a decepção e, sim, o conflito. Então, por que evitamos? Porque o conflito ameaça nossa ilusão de controle. Ele expõe nossas vulnerabilidades, nos faz sentir nus, despreparados e inseguros. Mas e se essa mesma exposição for o caminho para a liberdade? Cada conflito evitado é uma lição que você pulou. Cada dura verdade ignorada é uma parte de você que você nega. Você não pode crescer se não se esticar, e o alongamento dói. Músculos se rasgam para ficar mais fortes, corações se partem para se tornarem mais sábios, e o ego precisa morrer para que a alma desperte. O que você realmente está evitando quando foge do conflito? É a raiva da outra pessoa ou o seu próprio medo de inadequação? É a rejeição ou a percepção de que você tem vivido uma mentira? É o julgamento ou a verdade terrível de que você se traiu? A filosofia de Nietzsche não é confortável, não oferece esperança superficial, mas ela oferece uma potência bruta, um poder transformador indomável. Ele prometia que se você estivesse disposto a enfrentar o fogo, algo indestrutível surgiria das cinzas. E esse é apenas o começo. Agora, vamos descobrir a consequência mais perigosa de evitar o conflito. O veneno que ele injeta nos seus relacionamentos, nas suas decisões e no seu destino. Quando você evita o conflito, você não está protegendo os outros, você os abandona. Você constrói relacionamentos baseados no silêncio em vez da verdade. Nietzsche nos advertiu que, ao sacrificar sua autenticidade pela paz falsa, você não está sendo nobre, está sendo covarde. Às vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas, ele escreveu. E ainda assim, cada ilusão que você preserva por conforto se torna uma prisão para você e para aqueles que dependem da sua honestidade para crescer. Pense nos seus relacionamentos mais próximos. Quantas vezes você engoliu a sua verdade para não balançar o barco? Com que frequência você concordou quando sentia a resistência fervendo dentro de você? Isso não é amor, é medo disfarçado, e a natureza o chamaria pelo que ele realmente é, fraqueza disfarçada de virtude. Agora, vamos avançar um passo além. O conflito mais perigoso não é externo. A forma mais destrutiva de evasão acontece dentro de você. É quando você evita sua própria verdade, silencia sua intuição, finge não ouvir aquela voz que diz "isso não está certo" ou "você foi feito para mais". Nietzsche não falava apenas da guerra entre pessoas, mas da guerra dentro da alma. Ele acreditava que o caminho para a grandeza exige um confronto interno. Ele escreveu que ninguém pode construir a ponte sobre a qual você, e somente você, deve atravessar o rio da vida. E esse rio é o conflito entre quem você é e quem você finge ser. A travessia é violenta, é dolorosa, é cheia de dúvidas e autoquestionamentos. Mas esse é o preço da transformação. O Übermensch de Nietzsche, o eu superior, não nasce da facilidade, mas do fogo. A pessoa que você deveria se tornar só pode emergir destruindo as ilusões às quais você se agarra. E é aqui que a maioria das pessoas para. Elas sentem os primeiros sinais de desconforto, o calor crescente do confronto, a voz trêmula, o medo da rejeição e recuam. Elas se intitulam pacificadoras, mas por dentro estão enjauladas.
usam uma máscara por tanto tempo que esquecem quem são por baixo. E a natureza diria que isso é suicídio espiritual. Você não está aqui para ser agradável, você não está aqui para ser amado, você está aqui para evoluir, e a evolução é uma guerra. É a guerra entre o seu potencial e os seus padrões, entre a sua verdade e as suas mentiras, entre a versão de você que serve ao mundo e a versão de você que só quer estar segura. Então, como parar de evitar conflitos? Primeiro, você precisa reconhecer que ele não é o inimigo. Conflito é comunicação, é a verdade vindo à tona. É a fronteira entre quem você é e quem você se recusa a ser. A natureza te desafia a ser forte o suficiente para dizer o que você quer dizer e corajoso o suficiente para defender o que você diz, não com crueldade, mas com uma integridade inabalável. Você pode discordar sem desrespeitar, pode confrontar sem destruir, mas não pode crescer sem tensão. Jordan Peterson, fortemente influenciado por Nietzsche, nos lembra que, se você se trai para manter a paz, você acaba amargurado, ressentido e quebrado. O silêncio não é paz, é adiamento. E quanto mais você adia o que precisa ser enfrentado, mais dano você causa não apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. A decisão de evitar conflitos é a decisão de permanecer pequeno. Mas você não foi feito para ser pequeno. Você foi construído para a expansão, e a expansão exige tensão. A lagarta, para se tornar borboleta, precisa suportar a pressão da metamorfose. Não há transformação sem resistência. Não há clareza sem confronto. Você quer crescer? Prepare-se para o desconforto. Você quer ser forte? Entre na arena. Não para destruir, mas para ser destruído e reconstruído. Qual é a verdade que você tem evitado? Qual é a conversa que você tem adiado por medo da rejeição ou da dor? Sua libertação está do outro lado desse confronto. Nietzsche disse: torne-se quem você é. Mas como pode fazer isso se você está constantemente fugindo das batalhas que revelam sua força? O paradoxo é que o conflito, quando enfrentado com coragem, não divide, ele refina. Ele tira o que é desnecessário, revela o essencial e, o mais importante, conecta você à sua própria voz. Aquela que você nasceu para ter, mas que enterrou sob anos de conformidade. A maioria das pessoas nunca percebe o custo oculto de evitar conflitos, até que seja tarde demais. Quando você constantemente foge, você não está apenas evitando o desconforto, você está entregando seu futuro. Você permite que sua vida seja moldada não por seus valores, mas pelo seu medo. E, eventualmente, sua vida se torna um reflexo de tudo que você teve medo de desafiar. Foi assim que Nietzsche viu. Uma pessoa que evita o conflito por muito tempo perde a capacidade de fazer escolhas reais. Ela se torna passiva, submissa, reativa. Começa a confundir obediência com paz e repressão com virtude. Seus desejos diminuem, sua coragem desaparece. E o pior de tudo, ela começa a se ressentir das mesmas pessoas que uma vez tentou agradar. Esse ressentimento, que Nietzsche chamou de ressentiment, não é apenas um problema emocional. É um veneno espiritual, um amargor profundo e corrosivo que surge quando alguém suprime sua vontade de poder por muito tempo. Em termos mais simples, é o ódio que cresce quando você nega a sua verdade em nome da harmonia. Essa é a tragédia silenciosa da pessoa boa que nunca fala. Eles parecem gentis por fora, mas por dentro estão gritando. Estão com raiva, frustrados e exaustos. E com o tempo, eles transformam essa raiva em algo interno, tornando-se deprimidos, ansiosos e paralisados. Ou, o que é pior, eles a direcionam para fora, atacando com agressão passiva, sabotagem ou cinismo. A natureza alertou: se você continuar suprimindo seu poder para evitar conflitos, ele explodirá de formas mais feias e destrutivas. Você não pode enterrar a verdade e esperar que ela permaneça morta. Ela sempre volta, e geralmente como um monstro. A verdade é que o conflito não é apenas inevitável, é essencial.
Assim como o sistema imunológico precisa de exposição a vírus para ficar mais forte, seu caráter precisa de exposição à tensão, ao desacordo e ao confronto para desenvolver resiliência. Proteja-se do conflito por muito tempo e você se tornará fraco, incerto e facilmente dominado. Vamos trazer uma voz moderna que ecoa essa filosofia. O psiquiatra M. Scott Peck, em seu livro A Estrada Menos Percorrida, escreve que a evitação da dor é o começo de todas as doenças mentais. Essa evitação muitas vezes começa com o conflito. Quando você se recusa a encará-lo, você constrói uma vida de fantasia, que parece mais fácil, mas é vazia no fundo. A natureza diria que, ao evitar o conflito, você perde o direito de se tornar quem você realmente é, porque a verdadeira identidade é forjada no cadinho da escolha. E a escolha só tem sentido quando tem um custo. O custo da aprovação, o custo do conforto, o custo da certeza. Pergunte a si mesmo: quantas decisões foram tomadas em sua vida não porque eram fiéis aos seus valores, mas porque eram fáceis? Quantas vezes você engoliu a sua voz para evitar ser visto como difícil? E quanto isso lhe custou? A resposta assustadora é: custou-lhe tudo. Custou a sua autenticidade, custou-lhe uma conexão real, custou a versão da sua vida que poderia ter sido possível se você simplesmente tivesse ousado dizer não, sim ou chega. Essa é a mensagem mais profunda por trás da ideia mais provocativa de Nietzsche, que o sofrimento não é o inimigo, que ele é, de fato, a fornalha do eu. Superar o conflito é um fogo sagrado, e aqueles que o temem nunca entram nele. Eles permanecem frios, distantes e perdidos em ilusões. Mas aqueles que o abraçam, que o deixam queimar as falsas crenças, emergem mais fortes, mais sábios e reais. Eles não evitam a vida, eles a enfrentam. Eles não se curvam ao medo, eles o transcendem. E é aí que, segundo Nietzsche, o verdadeiro poder começa. Agora chegamos ao cerne da filosofia de Nietzsche, a percepção que não apenas reformula o conflito, mas redime o próprio sofrimento. Uma verdade tão aguda e tão perturbadora, e ainda assim tão libertadora, que quando você a compreende, você pode nunca mais olhar para a sua dor da mesma maneira. Nietzsche acreditava que o sofrimento não é um desvio da vida, ele é a própria vida. Mas ele não falava de sofrimento sem sentido, de vitimização. Ele falava de sofrimento com propósito, aquele que purifica, que desperta, que transforma. Ele chamou essa forma sagrada de luta de amor fati, o amor ao destino. Ele escreveu: minha fórmula para a grandeza em um ser humano é amor fati, que não se quer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, ainda menos escondê-lo, mas amá-lo. Isso é mais do que aceitação, é um abraço apaixonado por tudo o que a vida nos dá, até o sofrimento, até o conflito, como combustível para o nosso desenvolvimento. Nietzsche não está dizendo que a dor é agradável, ele está dizendo que ela é essencial. Através da dor, você é esculpido em algo mais profundo. Através do conflito, você se livra do que é falso. Através da luta, você se torna o que sempre foi destinado a ser. É aqui que a maioria das pessoas se afasta, porque essa verdade não é confortável, ela exige uma mudança total de perspectiva. Em vez de perguntar como posso evitar a dor, você começa a perguntar o que essa dor está tentando me mostrar. Em vez de perguntar como posso tornar as coisas mais fáceis, você começa a se perguntar como posso me tornar mais forte. Essa mudança é a diferença entre permanecer uma vítima da sua vida e se tornar o criador dela. Nietzsche sabia disso. Ele sabia que as pessoas que evitam o conflito se tornam prisioneiras, mas aquelas que o abraçam, não de forma imprudente, mas conscientemente, se tornam livres. O conflito não é sobre destruição, ele é sobre revelação. Cada luta, cada fracasso, cada tensão é uma revelação. Você descobre quem você é, quem são os outros, o que importa, o que deve ir e o que deve ficar.
A natureza te desafia a acolher esses momentos, não com ressentimento, mas com reverência, porque o universo não molda grandes almas com facilidade. Ele as esculpe através do fogo, e o fogo nunca pede sua permissão. Agora pense na sua vida. Todos os momentos de resistência, os rompimentos, os colapsos, as traições, as noites sem dormir. E se nenhuma delas fosse uma punição? E se fossem uma iniciação projetada para quebrar suas ilusões e não o seu espírito? E se a pessoa que você deveria se tornar não se encontra no conforto, mas se forja no conflito que você passou a vida evitando? E se, cada vez que você disse não ao confronto, você também estava dizendo não à sua própria evolução? Isso não é apenas filosofia, é psicologia, é a mais dura e pura realidade. A mente humana não cresce com facilidade, ela cresce através do desafio, da adversidade, do confronto do que é doloroso, mas verdadeiro. Carl Jung disse, não há como chegar à consciência sem dor. E Nietzsche ecoa isso. Para se tornar consciente, para se tornar inteiro, você deve passar pelo fogo do conflito, tanto dentro quanto fora. Esse é o preço da transformação. E vale a pena. Você vai perder pessoas, vai perder crenças, vai perder o conforto de ser querido. Mas em troca, você ganhará algo muito mais valioso. Você mesmo. Sua voz, seu poder, sua verdade. E a capacidade de viver uma vida que não é construída com base no medo, mas com uma integridade destemida. Então, da próxima vez que um conflito bater à sua porta, seja uma conversa difícil, um dilema moral ou uma crise pessoal, não corra, não encolha, não se silencie. Em vez disso, respire, dê um passo à frente e pergunte: o que esse momento está tentando fazer de mim? Porque a dura verdade, aquela que viajamos até aqui para enfrentar, é também o seu maior presente. Você se torna invencível, não evitando conflitos, mas caminhando por eles repetidamente, até que o medo não tenha mais poder sobre você. Pense em uma única coisa na sua vida agora que você está evitando. Uma conversa, uma decisão, uma verdade que te enche de pavor. Não a ignore, não a adie, encare-a. Essa é a sua porta, esse é o seu teste, e além dele está a sua liberdade. Se essa mensagem falou com você, se fez algo se mover aí dentro, não deixe que as palavras de Nietzsche ou Jung fiquem só na sua mente. Deixe-as incendiar sua alma. E quando esse fogo queimar, não o apague. Use-o para entrar na sua vida não como alguém que foge do conflito, mas como alguém que finalmente entendeu que o conflito é o berço da verdade e a verdade é o berço do poder. Se essa mensagem foi importante para você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos juntos nesta jornada de autodescoberta. E para finalizar, quero te fazer um pedido. Comente "Eu recebo" se essa mensagem te tocou e você está pronto para enfrentar a sua verdade. Sua participação não é apenas um comentário, é um compromisso público com a sua própria evolução. E agora que você despertou, se você quer aprofundar esta jornada e entender como aplicar essa força na prática, clique no vídeo que está na tela. Nele, mergulhamos em um tema igualmente poderoso que complementa tudo o que falamos aqui hoje. Obrigado por assistir.